Salmo de número 46. Por favor, a igreja se ponha de pé para a leitura. Nós faremos a leitura, irmãos, do versículo 1 ao versículo de número 3. Será uma leitura breve para refletirmos nesta noite. Obrigado aos irmãos do louvor, Gileade, Samuel, Martins, Lucas. Deus abençoe. Salmo 46. A palavra de Deus nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, nós te adoramos na beleza da tua santidade e majestade, exaltamos o teu santo nome, Senhor. Obrigado por esta reunião solene, a reunião dos santos. Fala conosco neste momento, Senhor, através da tua palavra. É o que todos nós, a tua igreja, te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. E todos os que creem dizem amém. Pode tomar o seu lugar, por favor. Aleluia. Vamos refletir, vamos meditar na palavra de Deus. Queridos, eu quero nesta oportunidade falar à igreja uma mensagem com o tema Confiando na proteção de Deus. Confiando na proteção de Deus. O Salmo 46, ele nos fala em seu contexto de um momento em que provavelmente o povo de Deus estava sofrendo algum tipo de ataque, algum tipo de afronta, alguma provação muito séria. Os estudiosos não conseguem chegar a um consenso e dizer exatamente o que estava acontecendo. Alguns chegam a dizer que provavelmente deva ter sido naquela ocasião em que uma coalizão de 3 exércitos se juntaram para atacar Judá. Nós lemos em 2 Crônicas capítulo 20, e que Josafá se pôs a buscar ao Senhor, convocou todo Judá e Israel para jejuar, e Deus operou ali um grande livramento. Outros também defendem que pode ter sido quando o rei da Assíria Senaqueribe ameaçou Ezequias de que iria invadir e tomar Israel. E o rei Ezequias clamou ao Senhor, pediu graça e misericórdia a Deus, e o Senhor, por um ato milagroso, diz as Sagradas Letras, Isaías 37, que o Senhor enviou apenas um anjo e matou 185.000 soldados do exército da Síria. Enfim, são contextos, são probabilidades, mas ninguém sabe ao certo o que foi. Mas o que nós sabemos é que o contexto desse salmo é um contexto de extrema provação, dificuldades que o povo de Deus estava enfrentando, mas que mesmo no meio dessa dificuldade, dessa tempestade, no olho do furacão, o salmista e quem mais estava com ele, porque ele usa sempre aqui no plural, nosso, né? Conseguiram enxergar a proteção de Deus, a paz de Deus. Meus irmãos, e nós como igreja do Senhor, como pessoas crentes no Senhor Jesus Cristo, nós devemos buscar esse entendimento, buscar essa sabedoria, buscar este discernimento, que mesmo quando nós estamos enfrentando os momentos mais difíceis, as tempestades mais valentes batendo contra nós, nós precisamos ter a consciência, a convicção e a fé que Deus está conosco. Amém? Então, dito isso, irmãos, eu queria observar aqui com mais detalhe esses 3 primeiros versículos do Salmo 46.
O salmista, falando que ele confia na proteção do seu Deus, a primeira coisa que ele afirma, o que ele diz, é uma afirmação convicta da proteção de Deus. Ele diz no versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é a nossa proteção. Deus é o nosso abrigo seguro. Nós sabemos que nesta época dos Salmos, ou nesse contexto, o que era uma cidade segura? O que era uma morada segura? Um refúgio seguro? Era uma cidade cercada de muralhas. Era um povo que tinha um poderoso exército. Então, uma cidade murada, com suas fortes muralhas, quem já leu o livro de Josué, e vê ali no capítulo 6, falando a respeito da cidade de Jericó, umas muralhas muito grandes, praticamente impenetráveis, só foram penetradas e vieram a ruínas por conta de uma intervenção de Deus. Deve entender melhor o que eu estou tentando dizer. Uma cidade murada e um povo resguardado por um grande exército se considerava seguro. Seguro. Mas aqui, irmãos, o salmista, ele diz que a confiança que ele tem de que ele está guardado e protegido, não estão nas muralhas, não está na força do exército, não está na sua própria força, na sua inteligência, nas suas estratégias. Ele diz, o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. No Senhor é que nós estamos realmente abrigados. No Senhor é que nós estamos realmente guardados. Os irmãos sabem, eu já recitei aqui algumas vezes e recentemente, o Salmo 57, o versículo 1, um salmo de Davi, quando ele fugia pelo deserto da perseguição do rei Saul. Ele estava no fundo de uma caverna, escondido. Quando pensou que não, o rei Saul chegou com seus homens. Saul não sabia que Davi estava escondido naquela caverna. E Saul montou acampamento na entrada da caverna com os seus homens, e Davi estava mais ao fundo da caverna. Então, Davi estava praticamente perdido. Mas, nesse momento, o que é que Davi diz? Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, pois em ti, no Senhor, a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas eu me abrigo, até que passem as calamidades. Nós sabemos, pelo relato de 1 Samuel capítulo 22, que Saul descansou na entrada da caverna, dormiu com os seus soldados, sem saber que Davi estava ali no fundo da caverna. Davi cortou uma parte da orla da veste do rei Saul, teve a oportunidade de matar Saul, mas não matou. E depois, Saul ficou sabendo que Davi estava ali, ele poderia ter dado cabo da vida de Davi, mas não deu. Mas Davi escreveu o Salmo 57 e diz, não era a caverna que estava me escondendo, não era eu com a minha força e com os homens que estavam comigo, que estavam me trazendo proteção. Ele diz, no Senhor eu me refugio, até que passem as calamidades. Meus irmãos, e esse refúgio, essas asas, que nós lemos também no Salmo 91, elas estão estendidas sobre nós. O Senhor Jesus, escrevendo o seu lamento com relação ao povo de Jerusalém, em Mateus capítulo 23, ele diz, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis guardar vocês, abrigar vocês debaixo das minhas asas, assim como uma galinha, quando ela está com seus pintinhos, ela acolhe ele e protege ele debaixo das suas asas. Quantas vezes eu quis fazer isso, mas vocês não quiseram. Então eu convido você, meu irmão,
a tomar posse desse abrigo fiel, a tomar posse desse refúgio, a tomar posse dessa fortaleza. O salmista, ele também diz em um outro salmo, mas me falha a memória agora qual é ele, se alguém lembrar, por favor, me ajude, que ele diz: com o Senhor eu salto muralhas, com o Senhor eu desbarato exércitos. Se não me falha a memória, é o Salmo 27 que ele diz: ainda que um exército se acampe contra mim, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Confiando na proteção de Deus. Irmãos, esta palavra é uma exortação à nossa fé. Muitas vezes nos sentimos desabrigados. Muitas vezes nos sentimos desamparados. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, ou quando nós dobramos os nossos joelhos para orar, nós percebemos que é exatamente o contrário. Eu penso, querida igreja, que às vezes nós nos sentimos sozinhos, solitários, desamparados, porque muitas vezes nós concentramos a nossa atenção nas circunstâncias. Nós concentramos a nossa atenção nos problemas. Nos problemas. Eu queria convidar a igreja a olhar comigo uma palavra que está no segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, por favor. Venha comigo. Segundo livro de Reis, capítulo de número 6. Segundo livro de Reis, capítulo de número 6. Olhe comigo, por favor. Versículo de número 14. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 14. Então, o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Que tamanho era o exército, meus irmãos? Grande. Eles chegaram à noite e cercaram a cidade. Que cidade? A cidade de Dotã. Por que que o rei da Síria, mandou cercar esta cidade? Porque ele mandou capturar o profeta Eliseu. E ele teve informações que o profeta Eliseu estava habitando na cidade de Dotã. Então, nós lemos, ele mandou para lá cavalos, carros de guerras e um grande exército. E cercou a cidade. Então, o profeta Eliseu, que estava em Dotã, ele estava cercado por um grande exército. Irmãos, olha isso aí. Um profeta de Deus, irmãos, não era um guerreiro. Era um homem com uma missão sagrada. Mas olha o que foi que o rei da Síria mandou para lá. Cavalos, carros de guerra e um grande exército. O profeta Eliseu, ele tinha um jovem, um discípulo seu, que estava com ele ali na sua casa. Aí o versículo 15, direcione o seu olhar, diz assim: o servo do homem de Deus, ou seja, o discípulo de Eliseu, levantou-se bem cedo e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não tenha, a igreja está aqui, não tenha, por quê? Porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas existe aqui um detalhe. Só quem via era Eliseu. O seu discípulo não conseguia enxergar. Ele conseguiu enxergar carros de guerra, cavaleiros, um grande exército, grandes tropas. O que é que você está enxergando nesse momento? Oh, glória a Deus. O que é que você está enxergando nesse momento na sua frente? Versículo 17. E Eliseu orou e disse ao Senhor: Senhor, peço-te que abra os olhos dele, para que ele veja.
Mas ele estava enxergando muito bem. Os irmãos concordam? Ele estava enxergando muito bem. Então, quais foram os olhos que Eliseu pediu que Deus abrisse naquele moço? A sua visão espiritual. Macho devassa. Olho carnal só enxerga o problema. Olho carnal transforma a minha boca numa boca carnal. Só consigo murmurar, só consigo reclamar. Aleluia. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. Querida igreja do Senhor, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Talvez não estamos conseguindo enxergar como o moço de Eliseu. Talvez não estejamos conseguindo enxergar a proteção de Deus. Por quê? Porque a nossa visão, neste momento, ela está tão humana, material e carnal. Eu só estou conseguindo enxergar as dívidas. Eu só estou conseguindo enxergar o que o meu olho humano consegue alcançar. Eu só estou conseguindo enxergar os problemas dentro da minha casa. Mas o Senhor hoje reúne esta assembleia para nos dar uma instrução. Dobre os seus joelhos e faça o pedido de Eliseu e o pedido de Bartimeu. O Senhor olhou para Bartimeu e disse: o que é que você quer que eu faça? Ele disse: que eu veja. O que foi que Eliseu orou pedindo ao Senhor? Que o meu moço veja. Bartimeu enxergou, o moço de Eliseu enxergou. Eu e vocês também podemos enxergar. Eu e vocês também podemos ver aquilo que Deus está preparando e já tem preparado para nós. Ó Senhor, abre os nossos olhos para que percebamos que nós não estamos abrigados debaixo de um prédio com estrutura metálica. Nós não estamos abrigados por um prédio de alvenaria. Nós não estamos abrigados num lugar que é denominado ou localizado por um CEP. Não, nós estamos guardados e protegidos pela mão poderosa de Deus. Confie na proteção de Deus. O Senhor é o teu refúgio. O Senhor é a tua fortaleza. Mas o salmista continua e diz: Ele é o socorro bem presente nas tribulações. Ele é o socorro bem presente nas tribulações. Significa dizer, irmãos, primeiro, que Ele é a nossa ajuda, Ele é o nosso socorro. Segundo, bem presente, é aqui e agora. E terceiro, nas nossas horas mais difíceis, nas nossas tribulações. Nós precisamos ter esse entendimento, querida igreja. Senão nós vamos sucumbir. O nosso Deus, irmãos, Ele está presente. E Ele está aqui, meus irmãos, entre nós, não somente nos fazendo companhia. Ele está aqui entre nós, irmãos, trabalhando por nós, agindo por nós. Ele está perto, Ele é o socorro. Ele é o socorro. Direcione o seu olhar ao primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7. O versículo de número 5.
diz que Samuel liderou uma grande cruzada, uma grande concentração de avivamento com o povo de Israel. O versículo de número 6 diz que eles congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram diante do Senhor e jejuaram aquele dia e disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel. Veja que está acontecendo um culto dos mais belos descritos na Bíblia Sagrada. O povo se reuniu, o povo apresentou sacrifícios de adoração ao Senhor, derramando água. O povo jejuou aquele dia, era uma igreja toda reunida, jejuando. Não tinha o café coinonia, não tinha o coffee break depois do culto, da reunião de departamento. Era uma grande congregação reunida e jejuando. E em terceiro lugar, havia uma consciência de arrependimento naquela congregação. Aleluia. Às vezes, irmão, sabe qual é o nosso problema? É que nós fazemos uma leitura errada da nossa vida cristã. Às vezes nós pensamos que quando o culto está uma bênção, que quando tudo está dando certo, significa dizer que pelo fato de nós agradarmos a Deus com o nosso culto, com a nossa vida, com tudo, nós de agora em diante estaremos isentos de guerras. Não é assim. Eu preciso dizer isso para vocês de uma forma bem concreta e preciso que vocês entendam. Não é a primeira vez que vou dizer, já farei N vezes aqui para esta assembleia. Olhe comigo o versículo 7. Quando os filisteus, eu pergunto a esta assembleia, quem eram os filisteus? Os inimigos do povo de Deus. Estava acontecendo um culto, um grande despertamento, um grande avivamento. Quando os filisteus, os inimigos, ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, os governadores ou líderes dos filisteus saíram para atacá-los. Você resolveu jejuar? Você resolveu buscar mais a presença de Deus? O apóstolo Paulo escreve ao jovem Timóteo e diz: aquele que deseja viver piedosamente sofrerá tribulações. Por quê? Querida irmã Lúcia, Jéssica, irmão Francisco, querida irmã Cláudia, se tem alguém que não quer que a senhora seja próxima de Deus, se tem alguém que não quer que nenhum de nós sejamos próximos de Deus, essa pessoa se chama Abadom, diabo, Satanás, o inimigo das nossas almas. E ele vai fazer de tudo para que você não prossiga com o seu jejum, com a sua consagração. Ele vai fazer de tudo. Efésios capítulo 6, versículo de número 13, fala que o diabo ele é um estrategista. Ele tem uma estratégia para derrubar cada um de nós. Os inimigos se levantaram para atacar quem? Israel. Israel estava com arma na mão, irmão. Israel estava com escudo, com lança, com espada. O que é que Israel estava fazendo? Um culto. Israel estava jejuando. Israel estava publicamente, uma assembleia solene reunida, dizendo: nós nos arrependemos, nós queremos voltar para Deus. Qual foi a intenção do inimigo? Vamos acabar com isso. Vamos acabar com isso. Quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus. Então os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Se o inimigo quer que você pare, o Senhor diz para você: persevere. Se o inimigo usa a estratégia do desânimo, o Senhor manda te dizer: levanta-te. Se o inimigo coloca no teu caminho a estratégia da decepção com a igreja ou com alguém da igreja, o Senhor diz: olha para Cristo, o Cordeiro puro e imaculado. Se o inimigo coloca a estratégia do cansaço, o Senhor manda te dizer: sou eu quem renova as tuas forças.
Se o inimigo coloca a estratégia na tua vida dizendo que você não é digno, dizendo que você não é capaz, o Senhor manda te dizer: foi eu que morri por você na cruz do Calvário, o teu chamado pertence a mim, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Não se entregue, não baixe a cabeça, não desista, não dê meia volta, avante, o Senhor é contigo. Israel permaneceu na presença de Deus, Samuel permaneceu adorando ao Senhor, e a Bíblia diz no versículo 10, enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar. O inimigo não desiste fácil, irmão. O inimigo não desiste fácil. Mas naquele dia, o Senhor trovejou com um grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados por quem? Pelos filhos de Israel. O Senhor é o socorro bem presente nas tribulações. Ministério de louvor. O Senhor é o socorro bem presente nas tribulações. Confiemos, irmãos, na proteção de Deus. Confiemos, irmãos, na mão poderosa de Deus. Ele é o nosso socorro. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Se você está com seu olhar muito voltado para as circunstâncias, o Senhor falou com essa igreja nesta noite. Olhe para Jesus. Peça a Deus para abrir os seus olhos. Peça a Deus para abrir o seu entendimento. Prevaleça na presença de Deus. Orar, orar e orar, até começar a orar. Coloque-se de pé, por favor, em nome de Jesus.